Bom dia, meu nome é Vicente Cel e hoje eu estarei entrevistando o ex-presidente do Bloco Afro Malê de Ballet, o professor Eduardo. Professor, bom dia. Bom, como foi a fundação do Malê? Como foi criado? Quais acontecimentos teve que acontecer para a existência do grupo Malê de Ballet? Anos 50, vamos dizer assim, do século passado, né, 1950, tem um grande movimento nos Estados Unidos em luta dos direitos humanos, mas principalmente com o recorte racial, né? Final dos anos 50 é o momento de Martin Luther King e todas as lutas, né, que começam a ser pensadas a partir do combate ao racismo, né, lá nos Estados Unidos, e no caso do racismo nos Estados Unidos, o racismo e a segregação, né, racial, que lá de uma forma muito mais nítida e separatória, né, em relação ao Brasil. Então, anos 50, final dos anos 50. Aí, anos 60, começa um grande movimento, e aí já sai dos Estados Unidos, anos 60, e aí já começa também um movimento forte de independência dos países africanos. Final de 50, 60, né, até 70 mais ou menos, né? Angola é o último, já nos anos 70. Então é uma efervescência, né, da luta contra o racismo e a segregação racial no mundo. E aí aqui no Brasil essas repercussões também chegam. E aqui você começa então a implementar os blocos de samba, né? Salvador tem escola de samba, sempre com essa pegada, né, ligada à luta contra o racismo, mas a questão do povo negro nas ruas e tal. E aqui em Salvador nós já tínhamos os afoxés, desde o final do século XIX, que os afoxés são os candomblés de rua. Então, o mais conhecido hoje é o Filhos de Gandhi, mas tem vários, né? Tem mais de 50, 70 afoxés. Então, os afoxés, desde o seu nascedouro, no final do século XIX, sempre com essa perspectiva, né, de levar para o carnaval instrumentos do candomblé, então o agogô, o atabaque, o ritmo, o ixexá, mas as letras sempre vinculadas aos orixás, vamos dizer assim, né? Isso são da faixa. Então, anos 60, já existia esse movimento em Salvador, com esse movimento internacional, né, de luta contra o racismo, vai se intensificando. E aí surgem os blocos de índio. Apache, Comanche, Sioux, Pi, vários. Isso o Apache, por exemplo, é de 63, para vocês terem uma ideia. E aí, nessa perspectiva, 73, surge o primeiro bloco afro, que é o Ilê. E aí traz toda essa perspectiva da luta americana, dos direitos humanos, contra o racismo, toda essa levada. E a partir daí, então, começam a surgir outros blocos afros, a partir dessa pegada do Ilê. Porque aí já não é mais um afoxé, já não é música de candomblé, já é música falando de África, já é música falando da luta contra o racismo no Brasil, na Bahia, né, em Salvador. E os instrumentos são diferentes. Então você já tem tambor, aquele tambor maior, menor, repique, que é diferente dos instrumentos do afoxé, que é o atabaque, né? Que é aqueles outros instrumentos. Então, o bloco afro ele já nasce muito mais com uma pegada de escola de samba, porque tem aqueles ritmos, né, de samba, cuíca, agogô, aqueles tambores maior, menor, repique. A organização também, né? O fundo, o meio, a frente, é muito parecido com as escolas de samba, que tem muito a ver com as fanfarras, né? Se você olhar bem, a estrutura dos blocos afro segue muito um pouco da estrutura das fanfarras também. Então você vê, é essa coisa. Então o afro surge nessa perspectiva, né, de ser um movimento cultural carnavalesco com essa discussão. E aí, depois do Ilê, surgem vários, Melô do Banzo, vários. E nessa levada de vários, em 79, surge um bloco afro em Itapuã. Compreendi. Interessante, né? Mas, pelo que eu soube, a sede do balé é lá em Itapuã. Teve algum motivo em específico para ser em Itapuã? Ou só foi escolhido de forma circunstancial, aleatória? Porque a grande questão do bloco afro em Itapuã é porque naquela época Itapuã já era, hoje já é, mas naquela época era distante do centro. Então não tinha, os moradores de Itapuã, para pular o carnaval, tinham que se deslocar para o centro e curtir as atrações do centro.
E aí, como eu disse, o Malê surge em Itapuã, ali no Abaeté. Aquela sede atual não é a primeira sede deles, eles já tiveram várias sedes, mas fisicamente falando, aquela sede atual deles ali, hoje, ocorreu em 94, quando foi reconstruído o Abaeté, na época do governo Antônio Carlos Magalhães, vários parques de Salvador e o Pelourinho também. Então, a Pituaçu, a Abaeté. Então, nessa que construiu o parque, os diretores do Malê da época pleitearam ao prefeito e ao governador uma sede para o Malê. E aí eles ganham uma casa, e essa casa depois vai sendo ampliada, reformada. Do governo Embaçaí, prefeito de Salvador, ela é ampliada também. Então, onde hoje é a sede do Malê, aquela casa surge a partir de 94, e ela vai sendo ampliada, melhorada, e depois vai funcionar uma escola lá dentro, em 2005, mas a escola também já fechou em 2017. Muito intrigante, né? O Malê ficar longe do centro das atenções, que é o centro de Salvador, e ficar mais longe, no caso, em Itapuã. Mas agora vamos falar da logomarca, do que realmente mostra o Malê de Balé. As cores e os símbolos. As cores escolhidas como verde, vermelho, amarelo e preto. E os símbolos. A mulher negra, os peixes e os búzios. Por que a escolha desses símbolos e dessas cores? As cores do Malê e de todos os blocos afros, de um modo geral, seguem a lógica do pan-africanismo, né? As 4 cores que lembram o continente africano: o verde, o vermelho, o amarelo e o preto. Todos os blocos afros seguem essa lógica. Agora, alguns blocos carregam mais em uma cor do que na outra. Então, por exemplo, o Muzenza carrega mais no verde. O Malê, durante muitos anos, carregava mais no amarelo. O Ilê no amarelo e vermelho. Mas, assim, é uma opção de cada bloco, não é... Mas as 4 cores estão presentes em todos eles. O que o Malê traz de diferencial na sua logomarca é a figura de uma mulher negra, tem na logomarca do Malê, e búzios e peixes. Porque aí a ideia é fazer uma relação da mulher, da importância da mulher, né? O Malê está localizado na Lagoa do Abaeté, então tem uma relação com Oxum. Então, no símbolo do Malê tem uma mulher negra, que faz essa relação a Oxum também. E vários búzios e peixes, que representam exatamente Itapuã, né, a Lagoa. Então, as cores são as mesmas, todos os blocos. Mas os elementos que compõem, vamos dizer assim, a logomarca, já é um definidor de identidade. Então, o Malê traz um pouco disso, né? A mulher negra, relacionada ao Oxum, mas os peixes, dos búzios, isso na logomarca do Malê. Caramba! Essa questão da logomarca é muito interessante mesmo. Cada detalhe tem seu próprio significado, cada símbolo, cada cor. Mas enfim, agora vamos falar dos instrumentos musicais utilizados para fazer as canções e também a história musical do bloco. Obviamente, vamos falar também da importância, né, tanto socialmente quanto no carnaval. Então, como eu falei, né, os instrumentos são instrumentos ligados a muito mais da questão percussiva, né? Tambores, repique, são instrumentos comuns ligados a essa perspectiva afro, né? Ou africana, vamos dizer assim. O afro-brasileiro, né, que eu quis dizer. Porque necessariamente na África não tem só esse, né? Tem outros instrumentos. Mas o Malê nasce como escola, como samba, tanto é que durante muito tempo as músicas antigas do Malê pareciam sambas. O Malê, Ilê, se você ouvir uma música do Ilê, do Malê antigo, parece um samba. Mas depois eles vão se afinando enquanto toque e batucada mais ligada ao afro. Então o Malê tem uma importância muito grande em Itapuã, é o bloco afro mais distante assim, do grande centro, né? É a primeira entidade negra que se afirma enquanto negra assim, nessa perspectiva, no próprio nome, como eu falei antes, né, os malês. E o Malê é o primeiro bloco a tocar reggae em Salvador, né? Antes do Olodum, o Malê já toca reggae.
é o bloco que inaugura as alas de dança no Carnaval de Salvador. O primeiro bloco a ir para o Carnaval com alas de dança. E isso numa época que a homofobia era muito forte. Então, homens dançando, mulheres dançando, sempre foi uma conotação negativa. E o Malê transforma isso em positivo. Então, o Malê vai ser esse primeiro bloco a tocar reggae, vai ser o bloco que vai inaugurar as alas de dança. E automaticamente as alas, elas potencializam também o mercado informal, né? Porque durante o carnaval você tem várias costureiras que fazem adereços, fazem turbantes. É um grande mercado, né? Que envolve diretamente os moradores de Itapuã e do entorno. E as alas de dança do Malê, elas não são só de Itapuã, é de Salvador todo. Então vários bairros têm ala de dança do Malê. E que se reúnem no carnaval para fazer o espetáculo. O Malê já teve 20 alas de dança, né? Tanto sim que o Malê recebeu o título de ser o maior balé afro do mundo justamente por isso foi em 94, 95, por essa potência, né, de alas de dança. Naquela época não tinham esse contingente, né, tinham uns 500 dançarinos, mas para Salvador já é uma diferença. E automaticamente tem um impacto social, tem um impacto cultural, né? E tem um impacto de antirracismo, né? De luta contra o racismo, né? As práticas, das propostas, das letras, das músicas. Então o Malê contribui decisivamente com os outros blocos afros nessa luta, né? Nesse embate contra o racismo e todas as formas de discriminação também. E os próprios temas que o Malê traz, ele vai trazendo outros potenciais, né? A questão indígena, o sertanejo, elementos de embate também. Então, no Carnaval, a grande discussão como eu falei, a luta contra todas as formas, né? Então, se você já vê um bloco com letras de música, com um elemento que é o chum, né, como logomarca, automaticamente você já está impactando na luta contra a discriminação religiosa, né? Contra a intolerância religiosa. Então, o Malê, não só nas suas músicas, nos seus vestes, nas suas indumentárias, ela já provoca esse enfrentamento, né, contra a intolerância religiosa. O Malê participa de vários eventos, a caminhada contra a intolerância no dia em janeiro, né, 31 de janeiro. O Malê participa de eventos relacionados com a festa de Oxum, com o presente de Oxum. Então, são várias ações, são práticas. E hoje o Malê tem uma ação que é o Malezinho, que atende crianças e jovens no entorno ali, né, da área de Itapuã, Abaeté e até um pouco distante também. Então são formas de enfrentamento, de aquilombamento no campo cultural, no campo social, no campo artístico. E a relação com a mídia sempre foi muito difícil e distante, né? Porque a mídia não aposta nessas entidades culturais de modo geral. Então, se você imagina uma lei com 20 alas de dança, e isso nunca passou na televisão, na mídia, o Malê já entrou na avenida com uma jangada, quando o tema foi em referência aos jangadeiros, né? Do Ceará. Ceará, a primeira província a abolir a escravidão. O Malê foi para a avenida homenageando esse evento e levou um sanfoneiro, uma quadrilha de São João e uma jangada. Mas isso não apareceu na televisão. Então, eu penso que a mídia, de um modo geral, não vê os blocos afros, né, como entidades promotoras dessas ações. E o Malê está nesse cenário, né? Vê a dificuldade de falar da lavagem de Itapuã, por exemplo, na grande mídia. Passa ali de manhã cedo e tal, mas você não tem um grande destaque, né? E o Malê também participa da lavagem de Itapuã como um grande protagonista. Bom, assim, o senhor também falou da dificuldade, né, com a mídia para o reconhecimento e também, né, mostrar todo o trabalho que o Malê faz para realmente mostrar para o público tudo isso. O senhor poderia entrar em mais detalhes, até porque imagino, né, que não seja só pela mídia, também pela sociedade, tanto preconceito racial quanto religioso. O senhor poderia entrar em mais detalhes sobre isso? E assim, as dificuldades são enormes. O Malê, ao longo dos 45 anos, vem lutando contra todas as discriminações de forma de racismo, a luta, a invisibilidade. O Malê, ao longo desses anos, criou várias estratégias. Teve um ano que o Malê não saiu, no Carnaval de Salvador. Ele, os outros blocos afro também, né? Vários não saíram. Mas que cada um em anos diferentes. O Gandhi já não saiu um ano, o Olodum, o Ilê, Malê também. Justamente por falta desse apoio, né? Desse patrocínio da grande mídia. Então eu penso que
o Malê sobrevive a partir dos enfrentamentos, das parcerias, dos convênios, com os diversos itens, né, do governo. Então, eu penso que, com o passar do tempo, os blocos afro vão se reafirmando, apesar de, né, tantos nãos, como tem a música, né, que fala sobre isso.